A Faculdade de Ciências Agronômicas é uma das 34 unidades universitárias que compõem a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mais bem conhecida como Unesp. No campus, há preparo para a formação de engenheiros agrônomos, florestais e de bioprocessos e biotecnologia, assim como mestres e doutores nos programas de agricultura, horticultura, proteção de plantas, ciência florestal e engenharia agrícola. O começo desta história data-se em 1965, com a integração do curso de graduação em agronomia na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, sendo essa uma demanda que surgiu de alunos excedentes da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a USP de Piracicaba, o que confere à FCA o caráter único de ter sido criada por iniciativa de estudantes. E a partir desse ano, inúmeros eventos traçaram uma trilha que trouxe à FCA crescimento, estrutura e inovação. Bom, nós entramos aqui na minha turma em 1983. Quando a minha turma chegou aqui, ela, na verdade, seria a quarta turma que começou a usufruir da infraestrutura que tinha aqui. As primeiras turmas sofriam bastante porque o curso era dado inteiramente no campus de Bion Júnior e não tinha muitas atividades práticas da parte agrícola. Apesar de ter aqui, mais um lajeado naquela época, o acesso aqui era todo por terra, então era bem mais difícil. E naquele momento tinha dificuldades, Assim, por um lado, todos os departamentos de ensino já estavam estabelecidos aqui, mas como estudantes nós tínhamos aulas nas salas dos departamentos. Então tinham departamentos, prédios relativamente novos naquele período, então aquilo para os veteranos anteriores à nossa turma já era um motivo de, até um pouco de inveja, de ciúme, porque eles tinham mais dificuldade. Então assim, nós pegamos num momento de avanço, de crescimento aqui no Lajeado. Então, para aquele momento, aquela infraestrutura estava adequada, Nós nunca tivemos problema de falta de salas de aula ou adaptações, como tiveram nas outras turmas, Então, e isso, a partir do segundo, naquela época o curso de agronomia era só 4 anos, diferentemente hoje são 5 anos. E aí no fim do mestrado fui contratado aqui, então aí eu participei bastante dessa parte do crescimento dos investimentos para a parte de pesquisa. Então aí houve, a FAPESP começou uma linha de financiamento chamada de projetos infra ou de infraestrutura, e aí isso permitiu que muitos departamentos que estavam com os cursos novos de pós-graduação aproveitassem essa linha de financiamentos para começar a se estruturar aqui e começar a fazer pesquisa de ponta, E de lá para cá, então aí depois terminei o doutorado em 97, foi o ano que eu fui credenciado, Então eu já tenho 26 anos mais ou menos. E aí com isso a gente foi vendo e o curso foi, os cursos foram melhorando, Aí nós criamos o curso de pós-graduação em ciência florestal, que era uma demanda que tinha, E aí a faculdade cresceu, E aí, e mais recentemente, em 2013, implantou o curso de graduação em engenharia de bioprocessos e agora briga a gente como conseguir uma pós-graduação para esse curso, para que a gente também complete, todo esse quadro relacionado, ao tripé aí, ensino, pesquisa e extensão. Bom, quando o curso de engenharia florestal foi criado aqui na Unesp, e esse ano nós estamos completando 35 anos, na época já existia o curso de agronomia. Essa estrutura já estabelecida com os laboratórios, com os professores, com as fazendas, Tudo isso facilitou esse processo de criação do curso de engenharia florestal aqui na Unesp, em Botucatu. Acho que em toda a instituição, quando a gente fala assim, dos pioneiros, eles têm um papel fundamental, que é aquela questão de criar o espaço, de conquistar novos espaços, de trabalhar a questão da imagem da instituição fora, da instituição. Então a nossa turma era uma turma pequena, bem pequena, eram 20 alunos ao ano. E já existia aqui outro curso, que era a agronomia, que já tinha naquela época 80 alunos, Então realmente nós tivemos que dialogar com esses alunos, com os professores, para que a gente pudesse também ter o nosso espaço dentro da universidade e principalmente construir junto aquilo que já não era mais agronomia, e florestal, já tinha 2 cursos. E com certeza o mesmo aconteceu com o curso de engenharia de bioprocessos e tecnologia, biotecnologia. Então, os pioneiros têm esse papel. E a nossa geração, dos pioneiros aí da engenharia florestal, acabaram trabalhando muito para isso, O cartão de visita de uma instituição
é o seu aluno formado, né? Então, nós participávamos muito, né, de eventos da área florestal, nos envolvemos aí em várias instituições de representação para que as pessoas soubessem que aqui, né, na Unesp de Botucatu tinha um curso de engenharia florestal, né? E também esse compromisso, né, com a qualidade do curso. Então, nós nos envolvemos bastante, né? E, no fim, muitos daqueles alunos acabaram se tornando professores, inclusive eu. A FCA, eu acho que era uma instituição bastante forte, né? E que foi construída a muitas mãos. Então, uma grande obra coletiva, e nós sentimos assim a força dos pioneiros já na criação, né, da própria FCA, e inclusive a vinda, né, lá do campus de Rubião Júnior aqui para a Fazenda Lajeado. Então, a gente resgatar essa história, contar essa história, né, para as pessoas que estão aqui hoje, é um desafio no sentido de fazer com que as pessoas se sintam protagonistas, né, como parte do processo aí dessa construção, dessa grande obra coletiva. Então, Cíntia, eu ingressei aqui na FCA em 1975. Quer dizer, há muito tempo atrás, naquele período, meu vestibular ainda foi feito na antiga Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, a FCMBB. A Unesp não existia ainda. E me formei na FCA Unesp. FCA, Faculdade de Ciências Agronômicas Unesp, em 1978, isso. Mas os estudantes eram muito engajados, eles eram muito responsáveis, existia muito menos opções de vestibular naquele período em que eu estudava. Por exemplo, hoje o aluno ele consegue fazer no estado de São Paulo, por exemplo, nas 3 estaduais públicas e nas federais, em vestibulares com datas diferentes. Ele consegue concorrer no mesmo ano em 4, 5 escolas oficiais, fora as particulares em datas diferentes. Naquela época, não, você escolhia uma unidade e era aquele o seu vestibular em escola oficial. Se você perdesse, não tivesse aprovação só no ano seguinte. Então, tudo era muito difícil naquele período, né? Aquela época em que eu ingressei e hoje, né? Não, muito, muito antes de hoje, né? A estrutura física, o parque de equipamentos, né? É muito diferente, muito melhor do que a gente tem hoje. Por exemplo, eu fazia agronomia, eu cheguei a ter aula no laboratório da obstetrícia, da patologia da medicina, não é? Era o espaço que a gente tinha naquele momento, né? Hoje não. Com a criação da Unesp, ela cresceu com tranquilidade, que as 3 públicas e nós, especificamente da Unesp, né? Nós temos todas as condições de formar profissionais de mais alta capacidade, gabaritados. Então, isso é um motivo de muito orgulho e mostra a evolução que a FCA teve desde... Ela foi criada em 1965, dentro da FCMBB, né? Um momento da minha vida estudantil que eu acho interessante. Eu estava no 2º ano de faculdade, ainda lá em Rubião Júnior, sendo uma aula de solos, com o professor Afonso Maria de Carvalho. Ele já está aposentado há algum tempo. Eu saí dessa aula de solos no intervalo e eu falei para mim mesmo, eu vou ser professor dessa escola e vou ser professor na área de solos. Essa foi uma promessa íntima que eu me fiz. Depois tive uma disciplina que chamava-se Fertilidade do Solo com o professor Antenor Pascoal. Aí eu não tive a menor dúvida. Serei professor nessa faculdade e serei professor de fertilidade do solo. Sou professor de fertilidade do solo desde 30 de março de 1979, 3 meses depois que eu me formei, em 78. Professor, por uma coincidência assim triste naquele momento, porque o professor Pascoal deixou a faculdade e eu acabei ingressando na vaga dele, que foi a minha notocorda, digamos assim, por me fazer gostar da fertilidade do solo, química e fertilidade do solo. Fiz estágio com o professor Júlio Nakagawa, meu orientador de iniciação científica. Eu sempre digo que ele é meu orientador até hoje. O evento histórico que eu vejo que marcou a FCA foi exatamente com a criação da Unesp. Então eu vejo que o marco, aquilo que fez com que houvesse uma projeção maior da FCA, foi quando se criou a Unesp, que ela se individualizou e aí o nome dela apareceu mais, inclusive o próprio nome da engenharia agronômica aqui, né? Então, porque dentro da FCMBB era um dos cursos da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas. Quando ela veio, com a criação da Unesp,
houve, então, a projeção da agronomia naquela época, né? Depois a florestal e agora aí de bioprocesso. Então eu vejo que 1976 foi o marco, né? Eu acho que foi um ponto importante aqui. Por causa da infraestrutura, principalmente na chegada, porque era tudo de chão batido, né? Quando chovia, era muito difícil, porque a cidade, ela terminava no hospital do bairro. O resto aqui era tudo fazenda, né? Então, inclusive uma fazenda que pertencia ao pai do Daniel Barbosa de Barros, que formou com a minha turma, que em 1980 ele fez o loteamento que hoje é o Jardim Paraíso, né? Hoje, conforme nós podemos ver, a cidade entrou quase no lajeado, né? Então aquele tempo foi muito difícil. Então nós tínhamos aulas lá, em Rubião, e tínhamos aulas aqui no lajeado. Inclusive, como para mim era difícil naquele tempo, poucos alunos tinham carro para se locomover. Eu fazia o meu almoço, assistia aula quando tinha aula o dia todo aqui, trazia minha marmita, tinha aula de manhã, ia para o almoço ali no pomar, né? Esquentava a marmita ali até às 14 horas e vinha assistir aula, né? Então, e a faculdade começou a tomar corpo, né? Quando houve essa mudança gradual, mas houve mudança. Aí que foi se identificando a nossa FCA. Né? Foi muito importante, né? O nosso currículo ele não tinha chance de fazer estágio. Nós tínhamos aulas, inclusive, de sábado, né? Começava às 8 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, às 18 horas. Das 14 às 18. E sábado tinha, no primeiro e segundo ano, tinha educação física. Então era bem fechado, muito difícil de realizar estágio, que é de suma importância. Com o tempo isso foi reduzindo. Então estágio, eu fiz muito estágio, mas sempre nas férias. Aí vai do interesse de cada um. Agora não, já está bem mais tranquilo, o aluno consegue participar de vários grupos de pesquisa. Inclusive foi a nossa turma de 76, com ingresso 77, que sugeriu a criação do quinto ano, para exatamente poder fazer estágio e com isso você conhecer extramuros, né, empresas e gerando inclusive empregos. E foi se firmando cada vez mais quando foram mudando mais professores aqui para o Lajeado. Mas aqui não tinha nada, né? Aqui, hoje você vem aqui, o jovem, né? Ele fala, nossa, é bonito aqui, mas aqui é tudo chão. E eu não tive oportunidade de cursar o colegial, né? Eu não tenho colegial. Fiz vestibular em Pinhal, entrei na agronomia lá, mas como era o dia todo e a cidade pequena, não dá para trabalhar. Eu não consegui me manter, eu precisei sair. Aí eu vim fazer o vestibular aqui, Deus me abençoe que eu entrei aqui em 16º. E a gente pega muito amor pela instituição. Eu chego aqui 7h30 da manhã. Quando eu vejo, eu tô aqui. Isso faz parte. Mas a gente faz com amor, faz com gosto. Por quê? Porque toda a minha vida foi aqui. O dinheiro é muito bom, mas se você não fizer o que você gosta, você tá na roça. Não, eu peguei uma fase bem primitiva, vamos usar esse termo, né? Aqui era um monte de rua sem asfalto, os departamentos ainda eram bem incipientes, né? Praticamente não tinha os laboratórios muito, muito mal aparelhados, né? Então foi uma fase em que privilegiou, vamos dizer, a improvisação, né? Então realmente eu diria que olhando o presente hoje, a gente estava realmente no século passado, né? Literalmente. E agora, eu acho, houve bastante investimento público, né, do Estado. Naquela época havia pouco investimento privado de empresas, de parceiras, né? E, então a gente era totalmente dependente do investimento público. Mas isso, felizmente, se traduziu numa época de vaca gorda, né? A gente tinha um corpo docente bastante amplo, né? Então a gente tinha docentes contratados para dar duas horas aula. Mas eu diria que essa evolução foi bastante significativa e permanente, né? Eu acho que por mais que você queira achar culpados por que o ensino tem problemas, mas eu diria que essa exposição que foi conseguida, ela não vai reverter. Tá? Então realmente foi um desenvolvimento, né? O que eu diferencio o desenvolvimento de crescimento, que o desenvolvimento é permanente. Então acho que a gente se desenvolveu e não vai voltar nessa fase difícil que a gente passou no início, né? Eu acho que a FCA, antes ainda de ser a Faculdade de Ciências Agronômicas e antes de se tornar o Lajeado, como ele é conhecido hoje, ele já tinha a sua importância regional, né? Então, assim, continuou essa trajetória dessa questão nacional da produção de café e tudo mais que a gente tinha antes, para uma produção do conhecimento num sentido mais amplo,
Então, não concentrar em uma só cultura, por assim dizer. Então, o que eu vejo hoje é que para estarmos aqui, a gente teve um leque de abertura. Então, assim, a gente saiu do café, passamos por outras culturas, e tanto de culturas de plantas, quanto culturas de pessoas. É uma história recente, mas desde o começo, nós só estamos aqui por conta das pessoas. A gente ter essa parte do passado, essa memória que nós temos aqui, a nossa área histórica, e conviver com essa história tão rica, que teve uma importância para o Brasil, e essa importância regional aqui de Botucatu. Então, assim, todo mundo conhece, todo mundo gosta do Museu do Café, todo mundo gosta do Lajeado, e todo mundo olha para cá com muito carinho. Então, é muito gratificante fazer parte disso tudo. Eu não tinha ideia que a minha vida ia me trazer para cá, e eu acho que fazer parte da história de uma instituição não tem um nome, assim, sabe? É uma coisa que a gente não consegue explicar, porque nós estamos fazendo história agora, e a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. De todos esses registros que nós temos, acho que nós temos que agradecer essas pessoas que fizeram esses registros, porque sem eles nós não estaríamos aqui. E a gente só vai mais longe por conta de tudo que a gente aprendeu no nosso passado. Meu nome é Nilton da Silva, eu faz 53 anos que eu trabalho na Unesp. Entrei em 69, fui na fazenda e morei ali no Chapariz, na colônia Chapariz. Aqui na fazenda era a Estação Experimental do Café, que era a fazenda do governo federal. Tinha muitas famílias, tinha muitas colônias aqui dentro. Tinha a colônia do Brejo, Chapariz, a Olaria, Seis Casas, Chacrinha, Colônia Grande, Fazendinha, e tinha a Indigard lá embaixo. A Indigard que descia na serra. Eu comecei a trabalhar em 69, mas aí a gente não tinha aqui começamos a trabalhar em Rubião. Depois que houve o desmembramento, que a Faculdade de Agronomia veio para cá, para a fazenda. Aqui em São Manuel. Olha, falar para você, eu era feliz e não sabia. Era muito bom, muito bom. A gente era pobre, pé no chão. A vida imagina, trabalhou, mas graças a Deus a gente foi teve uma civilização, né? Os pais eram enérgicos, o pai não admitia bagunça, anarquia, né? Tinha o diretor-geral e depois tinha os encarregados dos setores. Então aqui foi uma fazenda, graças a Deus, foi uma benção isso aqui. Daqui saiu engenheiro, agrônomo, veterinário, médico, muitas profissões saíram daqui. E saiu o tricampeão do mundo Zé Maria, que nasceu aqui. Tem a plaquinha dele na casa até hoje, né? A gente saiu para o mundo. Isso que foi, essa fazenda criou só coisas boas. Que significa foi muito aprendizado, né? Teve muito aprendizado aqui dentro. Isso aí que ajudou muito. A gente aprendeu muito isso aqui, tem saudade. Porque aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. É um paraíso verdadeiro isso aqui. Sempre foi. Não tinha luxo, não tinha essas coisas. Era o tempo da fazenda mesmo, né? A talha no canto da porta lá, os quadros dos avós nas paredes, televisão poucos que tinha. Tudo que eu já vi, tanto de livros que a gente leu aqui dentro, né, de históricos, e também do relato de funcionários mais antigos, professores, você vê que a faculdade foi muita mudança. Ela sempre está baseada na mudança, sempre mudando, nunca nasceu de um jeito e se manteve assim. Já tem um histórico, a nossa faculdade está dentro de uma fazenda de café. Então a história dela já é mais antiga. E lá no século XIX, né, o café era o forte da economia no país. Mas ela tinha essa importância econômica para o município de Botucatu. Então foi uma evolução, tipo, os alunos conseguiram, essa turma, são ex-alunos da Exalc que conseguiram criar esse curso aqui. Começando lá em Rubião, depois com o tempo eles conquistaram os espaços aqui dentro da fazenda em si, né, de prédios, departamentos e tudo mais, para depois se tornar a FCA que a gente conhece hoje. Então isso trouxe uma economia diferente, né, do café, uma questão mais de educação e saúde, né, começando lá em Rubião, e aqui é a educação que produz, né, alunos graduandos de vários cursos para a nossa sociedade. E eu vejo ela sempre em mudanças. Tipo, ela começou pequenininha lá na fazenda,
no casarão antigo, tudo mais, foi melhorando, construíram uma central de aulas que não existia, que era uma coisa até interessante, que na época da ditadura as aulas eram separadas, então não era viável os alunos ficarem concentrados, então tinha essa cultura de cada aula, né, disciplina, ter sua disciplina em determinados espaços diferentes. Aí juntou tudo na central de aulas, que foi um marco também para a faculdade. Aí depois disso veio o nosso prédio da diretoria, da biblioteca, que sempre está em mudanças, né? Por isso que eu falo, a faculdade sempre está mudando. Então hoje ela está nesse patamar porque teve várias situações e momentos que fez ela estar onde ela está hoje. Eu acho que o futuro da FCA ele está muito ligado, né, à questão da inovação tecnológica, que é uma tendência mundial, né? Hoje a gente tem tecnologias 4.0 que estão se inserindo, né, em todos os contextos. Então, nós somos uma faculdade de engenharias e essas engenharias, por si só, né, atuam com a resolução de problemas para trazer soluções para problemas práticos da sociedade. Então, tanto os cursos mais tradicionais da faculdade, engenharia agronômica, quanto engenharia florestal, estão agora sendo envolvidos, né, nessa questão da inovação tecnológica de uma maneira mais forte. E o curso de engenharia de bioprocessos e biotecnologia veio com essa vertente muito forte, né, conectando as áreas do agronegócio, saúde, alimentos, área veterinária, né, saúde humana e animal, também dentro desse contexto. E, além disso, a gente está criando agora, né, instituindo toda uma infraestrutura de inovação tecnológica que vai potencializar ainda mais tudo isso, que são os núcleos de inovação, tecnologia e empreendedorismo, né, que já está constituído, o Centro de Empreendedorismo, Inovação e Cultura, o CEIC, que vai ser um espaço bem amplo e legal para os alunos poderem apresentar e discutir projetos nessa linha, e o FabLab, que é um centro para prototipagem, para testes, para poder realmente viabilizar e testar melhor produtos, desde criação com impressoras 3D até produtos eletrônicos, Arduino, uma série de instrumentos que os alunos vão poder utilizar para tirar as suas ideias do papel mais rápido. Então, eu vejo que o futuro da FCA vai estar muito conectado, né, a essa tendência e acompanhando, né, o que as grandes universidades, que também são referências, estão fazendo, né? Então, a gente não poderia ficar de fora disso, afinal, né, a Faculdade de Ciências Agronômicas, ela faz parte de uma universidade que está entre as 10 melhores do Brasil. Temos professores que dão aula, por exemplo, em Oklahoma, como tem professor de Oklahoma que dá aula aqui, né? Então, professores de outras unidades que vêm dar aula aqui, de outros países que vêm dar aula. Então, eu acho que mostra que nós estamos no caminho certo, atingimos um patamar, não é, de liderança, e isso é responsabilidade com que os professores que continuam o trabalho aqui da FCA continuem o fazendo com qualidade, que sempre teve, para formar alunos gabaritados, para atender a exigência do mercado de trabalho, né? E dessa forma fazer com que o nome da FCA seja cada vez mais forte. Eu sempre digo que você nunca rompe o seu laço que você tem com a unidade que te formou. Eu já estudei em vários lugares, mas a FCA é o meu berço. Foi daqui que eu saí. Foi a FCA que fez a minha graduação e que me fez profissional, não é? Se ela tivesse sido fraca, eu teria sido fraco também, não é? Se a gente tem nome e respeito hoje, eu devo muito àquilo que a FCA, lá nos idos de 75, me proporcionou. E que os professores de hoje fazem todo esforço para continuar promovendo essa qualidade de ensino para os alunos que aqui estão sentando nos bancos escolares de hoje, né? Tem um grande futuro. Poxa, a faculdade está sempre em mudança, sempre se atualizando. É difícil, tem relativamente pouco tempo que eu estou aqui, tem 9 anos que eu estou aqui. Então a gente vê muita mudança, vamos dizer, na minha visão do meu espaço, a biblioteca nesses 9 anos, ela é outra em relação àquela que eu entrei. Tanto de espaços, de cultura dos alunos utilizarem. Então vendo o meu mundinho aqui da biblioteca, você vê que tem uma evolução dos alunos, da pós-graduação, da nossa comunidade que também usa esse espaço. Então, vendo essa mudança, a gente vê também em outros departamentos e no geral da faculdade. E eu acho que tem um futuro muito bom, que eu vou querer fazer parte, né?
que eu trabalho aqui, minha esposa trabalha e minha filha vive aqui sempre. Então é coisa de família. As condições hoje são melhores em termos de não só estruturação, né? Nós temos laboratórios de excelência comparado a qualquer nível mundial aí, em termos de escola. A gente ainda como universidade, nós estamos aí provavelmente na 400 a 500 no ranking, né? Aí você vai dizer, puxa, eu tenho que fazer essa faculdade, senão eu não vou ser nada na vida. Enfim, eu diria que vai ser um mercado promissor. A nossa escola tem toda a condição de se firmar mais ainda. Regressão, tipo, a gente vai afundar, eu acho que é impossível isso. Por mais que haja erros, a gente não vai afundar. Do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia da FCA, o qual eu tenho um imenso carinho porque comecei junto com o curso em 2014. Então, quando estava ingressando a primeira turma do curso, há quase 10 anos atrás, eu estava junto e foram vários obstáculos a serem vencidos. Então, nos laboratórios didáticos, a gente não tinha nem capela para conseguir ministrar as aulas práticas, e com os esforços dos docentes querendo ver o curso acontecer e dos gestores da universidade, o curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, ele foi se transformando. Isso mostra, né, que nossos alunos formados, eles estão muito bem inseridos no mercado de trabalho, em diversas áreas do setor aí de energia, ambiental, da área de saúde. Então, o que eu posso falar, o que eu espero para o futuro do curso de Engenharia de Bioprocesso e Biotecnologia, que ele seja aí o melhor do país. E falo que ele tem potencial para isso. Sim, o futuro é um futuro promissor para nós. Continua isso, de ensino nível superior. Tá? E aí a gente precisa disso para, de fato, a gente gerar um conhecimento que isso mude, né, os paradigmas que nós temos hoje. Tem muitas coisas que ainda nós não conhecemos, ou não sabemos como resolver, mas a partir da pesquisa a gente faz isso, e esse reflexo ela vem depois com certeza para a graduação, e assim a gente forma melhores alunos também. Nós temos um futuro promissor e a instituição em si tem um futuro mais promissor ainda. Está recebendo, né, muita gente com muita vontade de fazer acontecer e de ver as mudanças acontecendo. E eu acho que esse passado de luta da institucionalização, né, da universidade, as lutas elas continuam. Então, nós sempre estaremos lutando e a instituição em si sempre estará lutando para ter essa autonomia, para conseguir provar a sua importância, porque, infelizmente, isso tem que ser provado a todo momento, mas eu espero que, em algum dia, todo esse esforço ele seja reconhecido pela sociedade no geral e que as pessoas consigam enxergar a importância de tudo que é feito aqui dentro e de todas as pessoas que passaram por aqui. Assim, a Fazenda Experimental Lajeado acolheu a Faculdade de Ciências Agronômicas para torná-la um dos berços da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, erguendo uma das maiores unidades, que fora de hospedar a história e memória de inúmeros estudantes, professores, servidores e de toda a comunidade de Botucatu. E agora, vários anos após o estabelecimento, apenas nos resta perguntar: qual que é o futuro da FCA?